Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast comigo, Karim Feres. E hoje tô aqui de branco, não tô com a Daniela, nenhum co-host, vou fazer sozinho, mas é o Tudo é Possível Consciência, recebendo pessoas que têm um grauzinho a mais de sabedoria, conhecimento, ligação com o homem lá de cima, sabe? Com o cara todo-poderoso. E antes da gente começar, queria falar para você verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Se lá na primeira página tiver inscrever-se, é porque você não está inscrito ainda no canal. Aí você vai com o seu dedinho lá, exatamente nesse local, e aí vai aparecer inscrito. Ou o YouTube vai pedir para você fazer um cadastrinho, mas é coisa rápida, que não demora muito e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos receber a convidadíssima de hoje, que eu estou super curioso para conhecer a história dela. Meire Yamaguchi, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é uma honra. E vamos bater um papo bem legal. O prazer é todo meu, porque eu sei que a sua vida é super corrida. Aliás, a Meire mora lá na Suíça, mora fora do Brasil há mais de 20 anos, na Suíça há quase 10 anos. Mas o que é importante é falar que ela é uma mentora de cura espiritual. Falei certo? É isso aí? Mentora de cura emocional e espiritual. Uhum. E me diga uma coisa, Meire, como que você chegou nesse caminho? Desde Hum, pequenininha você já Desde falava com homem? pequenininha. É? Desde pequenininha que eu já nasci numa família bem desperta. Aos 18 anos eu já tinha passado por cerca de 18 vertentes espirituais, eu poderia dizer. Não, até agora 18, mas assim, boa, bem mais 15, né? Já tinha passado. Então, minha família sempre foi muito procuradora da parte espiritual e eu ia atrás. E dessa forma, então, falar sobre aura, falar sobre reencarnação, falar sobre extraterrestres, isso era o nosso dia a dia. Os seus pais tinham profissões normais? Como é que... Meu pai, ele era ateu, mas ele nem entrava nisso. Eu perdi meu pai, infelizmente, com 9 anos de idade, no acidente de Ah, carro. caramba. Mas a minha mãe e a minha irmã mais velha, principalmente, né, doutora Nise Yamaguchi, ela é bem... é, sempre foi nesse lado espiritual muito forte. Então, ela ia procurando as Ela coisas. foi deputada, Foi candidata a candidata a deputada. Uhum. deputada, coisa assim. Mas assim, ela sempre foi uma grande procuradora e a minha mãe ia atrás para saber onde que a Nisa se metia, e dessa forma a gente ia seguindo atrás. Eu tenho 12 anos de diferença para minha irmã, E- então Então, quando indo na você cola. começou a se entender, ela já estava nesse Ela já caminho. estava nesse caminho. Então, me conta, você começou como? A minha mãe, ela sempre fez questão de colocar a gente numa igreja, né, para a gente ter essa formação espiritual, mesmo se ela não participava realmente desse caminho, mas a gente começou, por exemplo, na Metodista, depois fomos para Batista Betel, depois fomos para Católica, depois a minha mãe, nesse ínterim, ela já participava dos Rosa Cruz, e aí com 10 anos de idade, meu pai faleceu, eu fui para São Paulo, e lá minha minha mãe, ela fazia questão que a gente participasse de uma igreja e não conhecíamos muita coisa nessa cidade grande e apareceram uns rapazes super simpáticos lá em casa, né? Convidando a gente a participar da igreja dos Mormons e a minha mãe me mandou para os Mormons, né? Sem saber onde que ela estava indo. Nem sabia, não tinha ideia do que Nem era fazer Mormons. ideia, nem fazer ideia. Aí ela perguntava, né? Eu tinha 10 aninhos. Ah, o que que você aprendeu de Jesus hoje? Eu disse assim, ah, mamãe, não falou muito de Jesus, mas tinha um tal de profeta Smith. Então foi bem interessante. E ao mesmo tempo a gente participava, por exemplo, no domingo era Mormon, nos sábados era a Ponte para a Liberdade, onde que a gente fazia rituais para os mestres ascensos, para a chama violeta, para os arcanjos, Elohim, serafins, querubins. Então foi bem interessante porque era muito eclético, né? E a parte assim do Aí eu fui em várias outras correntes, conheci várias outras correntes e finalmente já com mais de 30 anos, eu conheci ou me aprofundei no espiritismo e também no budismo tibetano. Né? E aí saiu o livro Fim do Karma em relação ao budismo tibetano e assim, sincretismo entre o budismo tibetano e o cristianismo através dos estudos do Santo Sudário de Turino que eu fiz. Mas você estudou alguma faculdade, foi para alguma profissão diferente? Então,
Eu tive bastante dificuldade de encontrar o meu caminho, porque eu sempre me recusei a fazer medicina. Então, eu comecei com teatro, né, tentei prestar teatro, depois entrei em jornalismo, nem fiz a inscrição, porque eu decidi viajar com a minha irmã gêmea durante um ano na Europa, né, na Louca. Aí eu trabalhei na Itália, na Alemanha com 20 anos, e depois eu voltei para o Brasil. Aí eu prestei na administração, aí aconteceu assim de tal maneira que os meus caminhos me converteram realmente que eu tinha que fazer medicina. Aí eu prestei medicina, entrei na Federal do Paraná, em Curitiba, e comecei a fazer a faculdade de medicina. Só que tinha uma coisa que eu já tinha reparado bem, que eu tinha ciclos de 4 anos. E quando entrei na medicina, eu disse assim, como é que eu vou fazer medicina se a cada 4 anos eu mudo de país, eu mudo de cidade, né? E aconteceu tanta coisa, realmente 4 anos depois eu larguei o estudo de medicina e fui morar em Paris. E lá eu conheci a naturopatia e depois eu me casei. Fui para Zurique e aí eu fiz também a faculdade de psicologia EAD com a Universidade de Saint-Denis, na França. Morando E em Zurique. morando em Zurique e fazendo os meus estudos à distância, mas que a gente sempre ia fazer as provas lá em Paris, né, na Faculdade Paris 8. E depois fui seguindo meu caminho como terapeuta, fiz formação em hipnose regressiva quântica, né, a QHHT, conheci a EFT, Emotional Freedom Techniques, e me especializei realmente em trazer a cura através da EFT, da hipnose regressiva quântica, e no final, finalmente, né, me tornei mentora e criei cursos de autoconhecimento e autocura. Vamos falar um pouquinho sobre essas formações. A hipnoterapia e a hipnose quântica, você falou? Hipnose quântica Me regressiva. fala um Uhum. pouquinho delas. Então, na verdade é uma só, tá? A Uma só. hipnose. Então, assim, desde muito jovem eu já fazia meditação e já entrava em estados em tipo projeções, né? Projeções astrais. E quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, naturalmente, trabalhando com os meus pacientes, eles entravam nesse nível que eu reconhecia muito bem, onde que as pessoas estavam dentro de níveis de projeções astrais, ou então entravam dentro de realidades internas, de traumas, de fobias e de tantas situações, e eu acompanhava a pessoa através de uma certa regressão, e ia acompanhando até ela encontrar a cura. E eu não sabia que eu já estava fazendo o processo do que a gente chama de hipnose. E chegou um momento onde que eu percebi que, ou eu me dei conta que era um processo que vinha tão naturalmente, que todo terapeuta que realmente entra dentro da história do paciente, entra dentro das suas emoções, dos seus traumas, eles vão naturalmente encontrar esse campo de informações que é do seu ser superior, que é do seu subconsciente, que a gente chama. E aí eu decidi que eu não ia, que eu ia me formar em uma metodologia que já teria organizado essas informações, em uma metodologia de hipnose. E eu sou muito sensitiva, né? Eu sou muito intuitiva, inclusive escrevi um livro baseado de como desenvolver a intuição, que é o GPS espiritual, Guia do Usuário Intuitivo. E então, através dessas intuições, dessas orientações, cheguei em menos de uma semana nesse método da Dolores Cannon, que é uma americana que durante 40 anos ela desenvolveu essa técnica da hipnose regressiva quântica, e que era realmente um resumo de tudo aquilo que eu estava fazendo de uma maneira já uma metodologia já muito clara. E aí eu me formei nessa metodologia da Dolores Cannon e comecei a aplicar. E até agora eu fiz cerca de 1.500 dessas hipnoses, e chegou agora no momento, há cerca de 2, 3 anos atrás, onde que me foi orientado que eu deveria começar a fazer hipnoses regressivas quânticas coletivas, porque o objetivo dessas hipnoses tem um certo objetivo de você fazer o autoconhecimento, de fazer processo de autocura, porque a gente desperta essa parte dentro de nós, essa força que, como Jesus falava, não sou eu que te curei, a tua fé que te curou. Então, existe uma força interna de processo de autocura, e é essa força que a gente acessa com essa hipnose.
Então, mas o objetivo realmente é conectar a pessoa com o seu ser superior. Então, a primeira parte a gente explora a vida da pessoa, mas na segunda parte, numa sessão individual, né, na segunda parte, a gente faz esse contato com o ser superior. E a metodologia consiste em deixar o ego de lado e ele não atrapalhar nessa comunicação, que é uma comunicação natural. E as pessoas, elas reconhecerem como que o ser superior fala com elas, né, as orienta. E aí, então, agora o trabalho que eu tenho feito assim, para público é o Avatares da Cura, que eu vou falar daqui a pouco, mas também são os eventos do Contact, que eu faço junto com o Tosho Rama, com as frequências do bem, que são frequências que colocam você em estado hipnótico em 2 minutos, e com o Marcos Manaco, que também, através das energias do Manaki, ele também cria essa ativação dos campos energéticos. E aí eu integro processos de hipnose para que a pessoa possa reconhecer, entrar em contato e poder ter essa comunicação com o seu ser superior. Maravilhoso. O Marcos Manaco teve aqui, inclusive. Sensacional, exato, né? exato. A E ele vai pelo aplicar, canto, né? né? E ele aplica o Manaki nos Fantástico, nossos eventos. fantástico. E você falou que em 2 minutos as pessoas entram. As frequências do bem não têm o objetivo de colocar as pessoas em hipnose, mas quando elas ouvem as frequências do bem, assim, na hora elas se conectam com esse campo de informacional do subconsciente e eu utilizo esse campo para poder aplicar e aprofundar na hipnose para que as pessoas possam acessar essas informações tão procuradas e necessárias. Que interessante, hein? Que fantástico. Aí me conta um pouco de como foi o processo de você escrever esses livros. Então, na verdade, eu tenho meu guia espiritual, que eu não conhecia na época, mas a primeira vez que fui no centro espírita, eu vi essa chegada do meu guia espiritual, que na época eu não percebi que era meu guia, depois ele explicou o que era, mas eu sentia, eu vi claramente a presença do Chico Xavier no final do corredor e que ele emanava uma energia de muito amor, mas com muita informação, muita informação. E aí, quando eu me escondi assim num lugarzinho que era uma cozinha e eu conversei com ele, porque ele estava ali presente, assim, nossa, mas se a gente é tão próximo, por que eu nunca fui espírita antes? E aí ele falou assim, porque senão você só ia trazer mais do mesmo e você tem uma nova mensagem para trazer. Eu disse, que mensagem é essa? Você vai falar sobre o fim do karma. E então eu não sabia o que falar e ele falou assim, coloca tudo que vier na tua mente, coloca todas as informações que você ouvir falar sobre o fim do karma e vai colocando. Então, aí eu comecei, então, escrevendo o livro O Fim do Karma, que eu achava que ia ser um livro científico, porque era muita informação científica que vinha, mas eu percebi que a gente sempre fala também dos nossos próprios processos. E os meus processos sempre foram orientados pela minha intuição. Eu tenho uma intuição que eu desenvolvi, que eu trabalhei muito no desenvolvimento delas, de uma maneira bem prazerosa, porque nas minhas férias eu viajava para qualquer parte do mundo de mochileira, gastando o mínimo possível, e assim, eu escolhia o país que eu ia, onde eu chegava, e onde eu partia, e no caminho, do começo até o fim, eu não dava um passo sem ouvir a minha intuição. Então, nisso, eu fui treinando a minha intuição a cada passo. Qual o melhor lugar para comer? Se essa pessoa que eu acabei de conhecer, ela é boa para mim, sim ou não? Onde que eu tenho que ir? Que tipo de experiências que eu tenho que levar? E nunca tive nenhum tipo de perigo, né? Então, eu fui desenvolvendo profundamente. Então, eu coloquei tudo isso nesse livro. Então, pera, vamos, a gente já volta pro livro, porque agora eu achei. Porque aí, Como você aí consegue? chegou o GPS Aí chegou. espiritual. Não, mas peraí. Mas antes de você, eu queria saber, nas suas viagens na Europa, você falava como? Como você falava? Você parava, fechava os olhos? Eu parava assim e eu deixava vir a primeira sensação no meu corpo. Eu falava assim, essa pessoa é boa para mim, sim ou não? Aí eu me limpava totalmente de qualquer coisa e deixava vir a primeira impressão. E a primeira impressão que vinha, eu aceitava. Mas como vinha? Então, Se ela vinha negativo, muitas vezes
no começo, ela vinha como uma sensação de angústia quando era não e uma sensação de bem-estar quando era sim. Cada pessoa tem um pouco a sua maneira. Tem gente, por exemplo, que sente o não como algo salgado ou ácido, um gosto salgado ou ácido, e quando é sim, um gosto doce. Né? Cada um tem a sua maneira. Tem gente que sente arrepio no corpo quando é um sim, sente uma tristeza, um peso quando é um não. Então você tem que conhecer, né, como que é a tua resposta. Se conhecer, Se né? conhecer. E aí você, quanto mais atenção você vai dando a essa linguagem, mais ela vai criando confiança, você vai vendo nuances, e aí ela pode passar a visões, ou às vezes você já tem visões, mas você não se deu conta disso. Então pode ser imagens que vêm à tua mente, pode ser simplesmente uma clareza de algo. Quando você entra num lugar assim, peraí, não tá legal Não aqui, tá legal. né? Sim. Ou então quando você entra num apartamento, diz assim, é esse apartamento que eu vou comprar, né? Como um conhecimento, isso é um pouco o que a gente chama de clariciência, é um insight, né? E aí, às vezes eu ouvia vozes e eu ouvia um sim ou não, e hoje em dia eu faço uma pergunta, vem assim uma aula, eu posso ficar 40 minutos ouvindo, É mesmo. né, essas informações e vou só quase uma canalização, né? E uma das. Aí muitas vezes pode vir através de sonhos. Eu tive uma vez uma situação bem interessante com sonho. Eu tinha sentido muito que eu tinha que vir para o Brasil, né? Como numa missão, dar cursos Você e tava, tudo. você tava Eu morando estava na lá já. Suíça, estava Isso. em Zurique. E aí, 3 dias antes da viagem, eu sonhei a noite inteira que eu corria para pegar o avião, pegava o avião. E eu corria, mas eu passei a noite inteira correndo, naquela Sonhando ansiedade que que eu estava procurando pegar o avião e não conseguia. E no finalzinho, eu chego assim como num hangar, e eu via fora do hangar, ali na pista, um avião, era o avião que eu tinha que pegar. Só que entre eu e o avião tinha uma corda de guardas, né? E aí eu assim, eu tenho que ir lá, pegar meu avião. E ele falava assim, passaporte, por favor. Aí eu dava meu passaporte, olha, eu tô atrasada, por favor, deixa eu ir. Aí eu só ouço assim, você não pode pegar esse avião, teu passaporte está vencido. E eu acordei. E eu tinha pego o meu novo passaporte, porque eu tinha mudado de nome de solteira para casada, fazia menos de uma semana. Eu assim, mas como assim ele está vencido? Não é possível. Mas eu levantei, fui pegar meu passaporte e olhei, e quando eu vi, ele ia vencer dentro de 2 dias. Nossa. Eles só mudaram o nome porque foi o que eu pedi, eles não mudaram a data de vencimento. Eles não renovaram. Não renovaram meu passaporte. E eu não me dei conta, porque para mim era óbvio que se eu estou mudando meu passaporte, o nome, eles iam aproveitar fazer. e renovar, né? Nada. Aí quando eu vi isso, nossa, aí na hora eu fui, né, já fiz o passaporte e tudo, e isso me salvou. Caramba, Me que salvou doido. Quer dizer, mesmo. o sonho lá, você já acordou, Totalmente. pegou o passaporte, tô até arrepiado. Agora, a coisa mais engraçada é que eu estava lá no consulado, né? E eu com som boxes Renovando assim, o passaporte. renovando o passaporte e contando, né, para a pessoa. Nossa, olha, me aconteceu isso. Aí uma mulher que trabalhava lá, ela sem me ver, ela só falou alto assim: quem que tá falando isso? É a Meire Yamaguchi? Como assim? Por quê? Porque o pessoal já sabe das minhas histórias, que eu tenho muitas histórias de sincronicidades, de sonhos, dessas coisas que acontecem. Mas isso lá na Suíça? Lá na Suíça. Caramba! Ela era brasileira? Era também? brasileira, consulado brasileiro. Ela devia ter me ouvido já em várias palestras, né? Mas Cara, muito que legal, que engraçado. interessante. Bom, eu te cortei, você ia falar a história do GPS Ah, espiritual. então, mas como você aí o que acontece, né? Eu comecei a escrever o livro O Fim do Karma, com muita informação. O primeiro foi o fim do Eu karma. comecei a escrever O Fim do Karma. Só que aí eu comecei a colocar muitas informações sobre a intuição, porque é a intuição que te guia até o fim do karma, né? Então eu comecei a falar muito sobre intuição. Chegou um momento que eu falei assim, nossa, esse livro tá tão chato que nem eu vou conseguir ler, porque era muita informação. Aí eu vi o meu guia justamente rindo da minha cara. Aí ele falou, Mary, é porque você não está escrevendo um livro, você está escrevendo 2 e o primeiro já está pronto. Você tá brincando. Tira toda a parte de intuição, aí o GPS já estava assim, completo. Todas as histórias, tudo já estava aqui, e eu só trabalhei na edição e na publicação, porque eu fiz 100%, né? Edição, capa, publicação, eu fiz tudo sozinha. E foi um grande aprendizado.
Tá. E aí, só 2 anos depois, porque eu entrei, claro, no burnout, né, terminando esse livro. Aí, 2 anos depois, eles falaram assim: agora você pega o livro O Fim do Karma e Eu- começa a escrever. O primeiro, então, você foi Aí, eu o fim saí do em Karma, né? 2012 o 2012. GPS. E aí, eu lancei, fiquei em estado de burnout, que durante 2 anos eu nem consegui tocar na escrita outra É vez. mesmo? Ave Maria. Porque você termina. Eu tenho uma mania. Quando tem que terminar alguma coisa, eu já organizo a festa de lançamento e tudo sem terminar o livro, né? Para É ter para me para forçar ter aquela mesmo. pressão. Então, eu acho que durante um mês eu praticamente não dormi escrevendo o livro para poder honrar com a festa que já estava mais de 100 pessoas convidadas. Caramba, Aí um nisso eu mês. acho que eu entrei num burnout. Caramba, que doideira. Aí Isso depois eu você fiz o lançou na Fim do Suíça ou Eu veio para o lancei na Brasil? Suíça. Na Suíça. E depois eu vim aqui, o Fim do Karma eu lancei na Suíça, depois eu lancei aqui no Brasil, Mas, até na antiga Livraria Cultura, que eu que pena. adorava. Mas em português? Em português, Tudo em português. Até hoje ainda não lancei em inglês, né? O GPS espiritual já está traduzido em inglês, eu tenho que dar uma revisada e provavelmente eu consiga lançar, quem sabe até esse ano ainda. É mesmo? Em Tem essa inglês. pretensão. Tenho. Bom, Já está escrito, só tem só que revisar. Aí 2 anos depois você voltou para o fim. Eles te falaram? Ele voltou aquela vontade, né? Peraí, onde que está o livro, né? Só que eu achava que eu escrevi um livro científico, porque era muita, muita informação, né? Seja do Santo Sudário de Torino, que é o tecido mais estudado do mundo cientificamente, e também todas as informações em termos de terapias, de curas, que desde que a gente fala da parte da quântica, dos biofótons, de toda a parte de terapias integrativas, de processo de câncer, pensamento, eram muitas informações. Eu até fiz uma lista uma vez de todos os temas que eu abordava, eu acho que dava 18 temas diferentes. Caramba. Científicos, né, que eu abordava no livro. E eu achava que, bom, ia ser um livro científico. Eu já estava me munindo com todos os artigos científicos e aquela coisa. Você sabe, né, que não tem nenhuma verdade absoluta, então todas as coisas são sujeitas a controvérsias. E aí eu estava preocupada, até como eu ia escrever isso, e eles falaram assim: você não vai escrever um livro científico, você vai escrever um romance. Porque em romance, ninguém pode falar que você está falando uma coisa errada. E o importante é que a mensagem seja passada, e não que fique tudo preso nas controvérsias, porque isso é infinito. Né? Então aí eu fui escrever, eu já tinha até pensado numa sequência. Quando eu comecei a escrever, aí eu fui invadida de imagens, imagens assim, por exemplo, eu vi um monge, um lama tibetano lá no Nepal, fazendo uma meditação, aí entrava dentro dele, eu vivia meditações, eu fui escrevendo, e aí, na verdade, o livro ele já tinha esse enredo meio organizado, só que baseado nas minhas experiências. Tanto é que era tudo ambientado no começo assim no Nepal, depois em Zurique. E aí eles me falaram, inclusive, uma coisa que eu achei interessante, porque que 20 anos antes eu tinha viajado no Nepal. Né? Você tinha ido? Eu tinha ido para o mochila? Nepal de mochila. Sozinha ou com a tua irmã? Sozinha, eu sempre viajei sozinha. Sempre viajei sozinha. Mas assim, isso aí já é uma história bem mais longa, mas eu cheguei no Nepal, passei 2 semanas lá, e aí eles me explicaram que eu tinha que ter ido lá para poder escrever esse livro 20 anos depois. Nossa, né? Que legal. Meire, você tem alguma dúvida sobre o seu propósito de vida? Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, eu achei assim tão lindo que uma vez eu me vi na frente de um conselho, né? Que eu não sei se era um conselho kármico, mas era assim, um conselho de fim de vida mesmo. E o que eles falaram foi assim: eu estava ali, né? Tinha umas 7, 8 pessoas, era um ambiente assim, uma sala assim, bem solene. E aí eles falaram assim: parabéns, você resgatou todos aqueles que te foram confiados. E aquela sensação de missão cumprida.
E aí eu olhei assim, não é que tinha muita gente, tinha umas 10, 12 pessoas, assim, tá bom, obrigada, né? Depois eu compreendi que eles eram como representantes de todo o trabalho, né, de cada área de trabalho que eu tinha feito, mas eles me deram já, antes de eu começar o meu trabalho, essa certeza de que eu tenho só que fazer, eu não tenho que ter medo de não cumprir, porque tudo será cumprido. Como? Não é meu interesse, eu nem preciso saber, porque quando a gente quer decidir como as coisas acontecem, você só pode decidir perante o que você se conhece no momento, né? E a realidade ela é infinita. E ela está muito além. Aquilo que você capta, que você sabe, corresponde a 0,0005% da realidade. E a gente quer que com esse mínimo de conhecimento você decida de como as coisas vão acontecer. O que realmente tal pessoa tem que fazer isso, tal pessoa tem que fazer aquilo, tal pessoa tem que aceitar, as coisas têm que acontecer assim, assim, assado. E nisso você limita todas as possibilidades, porque essas possibilidades são infinitas. A gente acredita nisso, né? Tudo é possível, Tudo é possível, né? exatamente. A gente acredita bem nisso, né? É. É verdade. Como você descreve a sua missão de vida no mundo? A minha missão é bem clara, é cura das feridas emocionais do planeta. Cura das feridas emocionais de todas as pessoas Do planeta, né, do das planeta pessoas, né? que quiserem se curar. E é o fim do karma. Realmente, porque o karma ele é resultante das feridas emocionais. Não importa se é nessa vida, se é em outras vidas, todas essas feridas emocionais elas vão paralisar a tua energia vital, né? As feridas emocionais elas são resultantes também da nossa própria ignorância da alma. Então, o meu trabalho ele é de ajudar as pessoas a se conectarem com as suas feridas emocionais, se conectarem com seus fractais que ficaram largados por aí por causa dessa separação, né? A gente se separa das nossas dores porque é dolorido senti-las e poder então curá-las e reintegrar essa energia, se reunificar com a sua própria essência, né? Fantástico. Qual ou quais momentos você diria que transformaram a sua vida ou expandiram a sua consciência? Então, justamente esse momento onde que eu passei de R$ 50 a R$ 70.000. Então, me conta com Esse, detalhe, esse, porque isso me interessa muito, viu? não, porque esse aí foi um momento assim crucial. Foi aquele momento que é ou vai ou racha na minha vida, né? Então eu tinha me separado já há cerca de um ano do meu ex-marido e por causa das circunstâncias eu tive que sair da Suíça porque eu não tinha condições de me sustentar lá e fui morar no Brasil durante cerca de um ano. Eu passei pelo México um pouco, pelo Brasil. Só que eu não tive ajuda nenhuma do meu ex-companheiro, então eu tinha que me virar como eu podia. E chegou no momento em que eu não podia, eu tive que sair urgente do Brasil por causa de problemas familiares, e nisso eu cheguei na Suíça com o equivalente a R$ 50 do Brasil, que era 50 francos. 50 francos seria mais, mas assim, em termos de valor monetário, corresponderia a R$ 50 no bolso, né, quando cheguei lá. E cheguei e não tinha lugar para morar, não tinha nem mesmo família. Eu estava, apesar de ter o passaporte suíço, eu tinha feito já a saída do país, então eu estava como turista no país e só com esses valores. Que loucura. E eu assim, estava muito cansada, porque eu tinha decidido que eu só atendia pessoalmente, né, presencialmente. Mas como eu mudei 4 vezes de local, de país e de local naquele ano, aquela era a 4ª vez que eu estava mudando de país, cada vez que eu mudava eu tinha começado do zero. Claro. E eu não aguentava mais. Então, quando eu cheguei ali, eu estava só com esses R$ 50. Eu estava extremamente cansada, extremamente desmotivada, né? Sem a família, sem um local para ficar e tudo, foi bem, bem desafiador. E aí eu estava num quarto de hotel, que o meu ex-marido tinha pago 2 noites no hotel para mim, né? Para eu me adaptar ali. E aí eu estava naquela crise, assim, mais uma crise, você imagina, né? E eu brigando assim com o universo, assim, não,
coisa, né? Que palhaçada. Todo esse 20 anos de terapeuta, de trabalho, os livros Ajudando as escritos, pessoas. ajudando as pessoas, eu nesse estado aqui, eu não aguento mais, não aguento. E aí eu dormi e sonhei que eu era um bebezinho recém-nascido, né? Peladinho, recém-nascido assim. E eu tive esse sonho. No dia seguinte, eu me senti como uma adolescente de 16 anos, assim, sabe, naquela fase que você tem a vida para frente, Energia. você pode fazer qualquer coisa, você tem todas as possibilidades do mundo, você só não sabe o que fazer, né? Aí eu vi aquela todas assim, olha, eu tô num ponto tão zero na minha vida que daqui eu posso fazer, se eu escolher sair e começar a cantar na rua, eu posso cantar, eu posso fazer qualquer coisa, né? Qualquer opção, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu ouvi assim os meus guias espirituais falando assim, Meire, olha da onde você está. Olha para trás, você tem os 2 livros. Eu já tinha gravado mais cerca de 120 horas de curso, que era o Avatares da Cura. Eu já tinha 2 cursos do Destravando a Língua para facilitar as pessoas a falarem idiomas, porque eu falo 6 idiomas, então eu ajudava as pessoas a desbloquearem essa capacidade de falar idiomas. E eu tinha já também um programa para parar de fumar, porque eu mesma fui fumante durante 15 anos. Aí, quando eu parei, eu passei por todo um processo, orientado espiritualmente também, de 21 exercícios. Né, que eu fui fazendo sem parar de fumar, mas os exercícios foram desfazendo o meu processo de adição, né, de vício. E eu parei naturalmente, depois de 21 dias. E aí eu organizei isso num curso, né, com todas as etapas também para as Que pessoas legal. fazerem. Aí ele falou assim: olha para trás, olha tudo isso que você tem. Disso você vai ter abundância absoluta na tua vida. Aí eu falei assim, mas eu não sei como. Eu não sei, eu nunca tinha postado uma coisa no Instagram. Ah, você Eu não não, tinha sab, nada. eu não sabia fazer isso, eu nunca tinha feito. Isso faz Eu tinha quantos anos? 3 anos. Ah, isso foi agora, pô, 3 anos atrás. 3 anos atrás, Bom, aí tá. Aí né? você. Aí eu assim, nossa, mas eu não sei nem fazer um post, não sei fazer Hum, nada. E aí eu falei assim, eu falei para os meus guias assim, olha, vocês então se virem para mim falar como eu tenho que fazer passo a passo, porque eu não sei fazer isso, eu já cansei, eu tinha estudado tanto fórmula, lançamento, esse tipo de coisa, nunca tinha conseguido fazer um post, totalmente paralisada, né? Aí eu falei assim, olha, vocês se virem, porque eu não sei como fazer, eu me sinto totalmente paralisada nisso. E aí, isso foi na terça-feira, por exemplo. Na sexta-feira, à noite, tive 3 amigas que me ligaram, uma depois da outra, sem saber, me convidando para o mesmo evento no dia seguinte. Era 10 horas da noite e o evento começava às 8h30 da manhã. E era um caramba. evento feito por uma paciente minha também. Então, eu liguei para ela. Não tinha mais lugar no evento, mas essa e-mail para você, claro, né? Custava R$ 50, 50 francos. Aí eu disse assim, nossa, mas é todo o dinheiro que eu tenho, né? Como é que eu vou fazer? Aí uma voz me falou, usa o cartão do teu marido, né? Do teu ex-marido. Ele nunca pagou um centavo por nada. O que que é 50 reais para ele, né? Então usa o cartão dele. Eu disse, tudo bem. Aí eu peguei, tipo, fiz um Pix, né? Que pra gente é Twint, lá e fiz a inscrição. Aí eu fui lá no evento. Olha só, né, eu sempre tive cartão do ex-marido, nunca utilizei nenhuma vez, eu sou super honesta, mas dessa vez era questão de vida ou morte, né? Aí eu fui no evento, legal, um Vida evento de morte, de. porque se ele descobrisse, ele ia lá e Ele te ia ficar matar. Eu tô chateado, não, brincando. mas ele ia ficar chateado, Vida de tudo, morte porque sabe? você tava Porque muito mal, né, no momento. eu precisava, e de qualquer maneira era um cartão assim só para as últimas urgências, né, da vida. E aí eu fui no evento, que era um evento de networking. Disse assim, o que eu tô fazendo aqui? Evento de network. Todo mundo querendo vender as coisas, né? E só às 8h30, só às 11 da manhã, eles pegaram e fizeram uma roda, tudo. E aí eu compreendi para que serviu o evento, que era para vender a mentoria do mentor delas, uma mentoria maravilhosa de 1 ano, toda semana, com encontros e o valor de US$ 40.000. Nossa! Aí eu olhei aquilo e disse assim, muito bom, né? US$ 40.000. Ele disse assim, não, mas eu estou oferecendo para vocês uma sessão de 2 horas, né? Porque ali era 1 ano inteiro
com várias sessões, uma sessão de 2 horas pelo valor bacatela de $1.000, né? É pegar ou largar. Aí eu disse assim, $1.000. Mas só para vocês que estão aqui nesse momento. Tinha 100 pessoas. Não, tinha mais 20 pessoas. Ah. Só para vocês que estão aqui neste momento, eu vou dar uma oferta irresistível e vocês têm que participar disso e vai ser $400. Aí eu ia rir outra vez quando eu ouvi a voz do meu guia espiritual falando assim: paga que ele tem a solução para os teus problemas. Eu, o quê? Paga que ele tem a solução para os teus problemas. Meu Deus, mas como é que eu vou pagar isso, né? Assim, usa o cartão de crédito do teu marido. Antes dele pagar a prestação, você já vai ter devolvido o dinheiro para ele. E eu senti uma paz, uma certeza tão grande que eu fui a primeira a marcar horário com ele e fui. Aí eu marquei horário, cheguei lá na segunda-feira, mostrei os livros, mostrei meu programa, mostrei tudo que eu tinha. Ele olhava assim, ele disse assim: meu Deus, mas eu não tinha nem metade do que você tem desse material e eu já tinha feito mais de R$1 milhão, né? Como assim você não consegue fazer Ele nada? era brasileiro também? Brasileiro. Aí eu disse assim, olha, eu não faço a mínima ideia como fazer tudo, e ele era mentor de mentores, então ele me ensinou como estruturar o meu trabalho numa forma de mentorias. E aí eu me informei um pouco mais, e o que é interessante, nesse mesmo dia que eu fechei eu consegui fechar uma mentoria, uma coisa de R$5.000 pago em 12 vezes, eu consegui pagar com cartão. Uma mentorada. Eu paguei uma mentoria, a você mentoria para aprender, para aprender a ser mentora, né? Não com ele, com uma outra pessoa, mas de qualquer maneira aquilo me abriu assim a cabeça para mentorias que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? E aí eu comecei a estruturar umas mentorias, e nesse mesmo dia eu recebi o convite do Pava, lá do canal do Pava, que eu tinha dado uma entrevista coletiva, assim, com outros terapeutas uma vez, 6 meses antes, e eu falei que eu falava sobre o fim do karma, e ele já falou, nossa, que tema interessante, vamos falar um dia sobre esse tema? Mas isso fazia 6 meses, mais de 6 meses. E justamente naquele dia ele me liga para fazer uma entrevista sobre o fim do karma. Caramba! Então aí eu fui vendo que todas as coisas estavam acontecendo, né? Então eu sem projeto nenhum no começo da semana, aí eu fiz a entrevista, só que antes de fazer a entrevista ainda teve um último passo. Muito importante. Eu indo fazer a entrevista, me bateu aquela dúvida cruel. E se isso não der certo? Eu não tenho mais nenhuma opção na vida. E eu não sou capaz de ganhar dinheiro, porque eu nunca precisei realmente ganhar dinheiro por mim. Sempre Deus proveu, né? Que seja pelo ex-marido, seja pela minha mãe. Então, eu nunca precisei e eu não me sentia capaz disso. Aí, eu, no meio da rua mesmo, indo lá para o estúdio para fazer a gravação do Pava, eu parei e comecei a fazer a minha técnica, que é a EFT, Emotional Freedom Techniques, que é uma acupuntura emocional com os dedos, acessando esse sentimento de impotência profunda, acessando esse sentimento de tristeza comigo mesmo, de medo, né? E fui entrando dentro de mim, fazendo essa terapia. É algo muito rápido, é uma coisa de 5 minutos, e eu compreendi, eu cheguei nessa energia de crença de que eu não era boa o suficiente, que eu nunca conseguiria me sustentar. E aí eu transmutei esse pensamento, transmutei essas sensações e senti essa força do tudo ou nada. Agora eu vou, sem pensar se vai dar certo, se não vai dar certo, mas eu vou lá e vou fazer, e as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E aí eu fiz a entrevista, e a entrevista saiu tipo no sábado, e aí eu lancei essas mentorias, e durante uma semana eu fiz 10 a 15 reuniões com as pessoas, explicando o que eu podia ajudá-las e como eu poderia ajudá-las e tudo. Eu fechei R$70.000 de mentoria em uma semana. Você foi cobrando R$400 de cada um, mais ou menos? Eu fiz pacotes, né? Pessoas. De R$2.000, R$3.000 para 4, 5 sessões, e também pacotes de hipnose regressiva quântica, né? Colocando o meu preço, e as pessoas foram
foram se inscrevendo. De lá, quer dizer, você foi divulgando assim para os amigos? Não, é porque por causa desse grupo que dessa você entrevista, não, por causa dessa foi? entrevista do canal, as pessoas me procuraram Tá. muito, entende? Então foi tudo assim organizado, foi tudo organizado, né, pelo mundo espiritual. Que sensacional, hein? Você tem algum mantra, algum que te guia, te orienta? Isso também é interessante em relação à abundância. Aí é muito longo, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, Não, né? vamos lá. Tem um Daqui a pouquinho de pouco. tempinho? Então, Não, eu vou falar então bem rápido assim, mas eu também tive uma experiência onde que roubaram os meus cartões de crédito logo no aeroporto, antes de eu entrar e fazer o check-in para uma viagem que eu ia passar 2 meses nos Estados Unidos, morando lá durante 2 meses, e todo o meu dinheirinho estava lá dentro do cartão de crédito, que foi roubado ali dentro do aeroporto. no aeroporto? No aeroporto. Caramba, que loucura. Aí, graças a Deus, eles não roubaram o dinheiro, porque eu bloqueei na hora, assim que eu soube, mas eu estava viajando para os Estados Unidos com absolutamente nada, né? Consegui com um dedinho, né, com a digital, pegar um valor tipo $1.000 para poder chegar lá nos Estados Unidos. Mas eu assim na fila do avião, para encurtar a história, na fila do avião, eu consegui pegar aquele avião, eu estava extremamente revoltada com toda essa situação, né? Assim, eu falava, olha, eu não aguento, eu não estou mais para isso, não estou mais para essa escassez, não estou mais para esses perrengues aí, todas essas coisas. E aí eu ouvi uma voz falando assim: ouve as afirmações de abundância do Mestre Saint-Germain. Ouça as afirmações do Mestre Saint-Germain de abundância. E essas eram afirmações que eu tinha recolhido, porque tem 301 afirmações do Mestre Saint-Germain, e eu catei ali as afirmações que eu achava que estava mais correspondendo à abundância, e tinha feito um áudio. Já 1 ano antes, eu nunca tinha ouvido esse áudio outra vez, mas eu tinha feito um áudio com essas afirmações. E aí essa voz falou, ouça aquelas afirmações, ouça. Aí eu fiquei ouvindo 1, 2, 3. Lá pela 3ª, 4ª vez que eu estava ouvindo, que eles me explicaram. Esse é o verdadeiro programa de abundância. Você estava vivendo dentro de um programa de escassez, contando dinheirinho, com medo das contas, vendo se ia realmente sobreviver lá nos Estados Unidos com o dinheirinho que você tinha, mas você estava focalizada na escassez. O verdadeiro programa de abundância são as afirmações do Mestre Saint-Germain. Eu sou a abundância infinita, eu sou a solução perfeita para todos os meus problemas agora e sempre. Eu sou todos os meus recursos necessários ao meu uso imediato, né? E eu tenho com abundância. Então, são várias afirmações que, na verdade, é o verdadeiro programa mental que cria esse campo energético da atração. Né? Fantástico. E aí eu fiquei repetindo isso 30 vezes para poder reprogramar minha mente. E reprogramou? Reprogramei, e assim, o que é mais importante é que você acaba percebendo que todas as perrengues, né, que a gente passa, tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão, e por pior que esteja, de repente você não tem dinheiro nenhum na conta, nem para pagar os seus funcionários, etc e tal, confia. Confia, às vezes vem uma ideia, às vezes vem realmente um valor que você não sabe nem de onde, mas o campo sempre provém tudo aquilo que é necessário. E para o bem, né? Claro, é sempre para o bem. Sempre para o bem. Aliás, por falar em bem, eu perguntei aqui boas ações, e você deu uma resposta muito interessante, né? Sobre o seu trabalho. Para mim, toda cura, toda autocura e os processos que a gente pode facilitar são sempre momentos de milagre, né? E não tem momentos mais bonitos do que esses. E as pessoas, assim, você vê, assim, quantas sessões você acompanha para você ver esse resultado acontecendo? Eu já fiz muito isso durante 20 anos, né? Sempre ajudava as pessoas. Mas eu sempre percebi que toda cura é uma autocura. Então, chegou um certo Toda momento. cura da pessoa também é autocura. Não, toda cura é pela autocura. Ninguém se cura se não for a si mesmo, entende? E pessoa sempre se cura. A pessoa ela tem que estar implicada dentro desse processo. Então,
apesar de eu sempre trabalhar como terapeuta, ajudando as pessoas, eu sempre quis que as pessoas aprendessem o processo de autocura, aprendessem -se a analisar, aprendessem a tomar a vida nas suas mãos e pegasse essas experiências nas suas mãos e soubesse o que fazer com todos os desafios que a vida nos traz, que seja de separação, de morte, de perda de pessoas, que seja problemas financeiros, que seja de relacionamentos tóxicos, etc e tal. Doenças, né? Vícios, dependências, todas essas coisas que são desafios da nossa vida. A humanidade, ela vive isso se desviando, né? Procurando ir no seu caminho, se desviando de todos esses problemas. Quando, na verdade, esses problemas ou esses desafios é o caminho para você chegar na tua iluminação. Eles não são bloqueios, eles são o caminho. Então, eu criei o que a gente chama de, o que eu chamo de avatares da cura, que é uma formação de 9 meses. A primeira parte ela é perpétua, as pessoas podem começar a qualquer momento, e a segunda parte, que é a transmutação. Na primeira parte elas aprendem o autoempoderamento, elas aprendem a desenvolver as suas capacidades intuitivas, contato com o ser superior, autoestima, trabalhar sabotadores. E na segunda parte, aí é um acompanhamento semanal com os monitores, comigo, né, quinzenalmente. E é um trabalho assim muito próximo e forte, que é a parte de transmutação, onde que a gente vai trabalhar feridas emocionais, relacionamentos tóxicos, criança interior ferida, traumas, fobias, doenças. E a pessoa ela vai poder fazer essa análise da vida inteira e transmutar. Né? E dessa maneira ela se realinha completamente com o seu caminho, e é aí que eu falo que é o caminho do fim do karma. Que fantástico. Avatares de cura. Avatares da cura. Vai ter um em novembro. Então, o Avatares da Cura, ele está acontecendo agora, a turma 5.0, mas as inscrições para o 6.0, que pode começar a qualquer momento, assim que você faz a inscrição para o 6.0, você já pode começar a fazer o teu percurso iniciático, né, que é da parte do empoderamento, e em março de 2026 começa a segunda parte de transmutação, que aí é ao vivo. Onde as pessoas acontece 2 acham vezes por ano. essas As pessoas informações? podem procurar no meu Linktree, né, do Instagram, Meire Yamaguchi, @Meire Yamaguchi. Então vão ali e vocês podem preencher uma ficha de pré-inscrição para o Avatares da Cura. Legal demais. Olha aí, pessoal. Vamos aproveitar a oportunidade, porque é isso, né? A vida é assim, vai passando, você aproveita. Não aproveita, passou. Ali é uma escola de como aprender a viver na Terra, né? E aproveitar todas essas oportunidades que a Terra te dá. Demais. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, Meire, o papo está maravilhoso. Assim, eu tenho certeza que você tem eu tenho um monte de dúvida e você tem um monte de coisa para falar ainda, né? Mas você vai ganhar aqui um presente do nosso podcast. Você gosta de café? Gosto. Então, esse aqui é o 365 Coffee, é o seu café de todos os dias. E é um café especial aqui, eu viro porque tem uma pirâmide, você está vendo aqui, o café especial tá na ponta da pirâmide, lá em cima, então é maravilhoso, você vai adorar. Obrigada! Ele tem perfume maravilhoso, é uma delícia, você abre isso aqui, todo mundo fica com vontade, é outra coisa, eu fiquei sem tomar café durante 20 anos e voltei por causa do só que o problema é que ele dá uma viciada, porque você não consegue mais tomar o café normal. Que delícia. Obrigada, você vai ganhar também mesmo. Os adesivos do nosso podcast. Obrigada. E posso também dar para você? Claro. Eu também vou dar aqui seus presentes, então. Presente para vocês. Olha depois aqui, eu faço a dedicatória. GPS espiritual e o fim do karma, que ela começou pelo, né, com o fim do karma, e o GPS espiritual saiu de dentro do... Então depois, quando acabar aqui, você faz uma dedicatória. E agora eu também queria, a Dani faz uma coisa e eu vou fazer também, porque ela faz. Aqui ela tem umas cartas de oráculo e a gente queria que você tirasse uma e lesse. Lesse e fizesse um comentário. Justiça! Olha aí, justiça. Aceitar e receber o que é seu de direito. Aceitar e respeitar o que é do outro por direito. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal, consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo.
Fantástico. Muito bom, Muito muito legal. bom. E agora, para finalizar, Meire, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e desse uma dica, uma observação para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre essas possibilidades da vida. Você em algum momento falou, né, dessa infinitude de possibilidades. Dizer que presente, passado e futuro, eles acontecem aqui e agora, e toda cura que você fizer nesse momento vai impactar tanto na tua história pregressa quanto na tua história futura. Então, o momento é agora. Pegue em cada uma das suas dificuldades, das suas dores e encontre esse caminho em direção à cura total, porque ela existe. Maravilhoso. Pessoal, um papo maravilhoso, sensacional que eu tive com a Meire Yamaguchi. Então procurem, localize elas nas redes sociais, que é Meire Yamaguchi, assim, para fazer esses cursos, o Avatar, enfim, aproveitar as oportunidades que são dadas aqui. Aliás, vou falar para você também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque tenho certeza que alguém está ávido, está precisando ver esse vídeo, não é? Eu agradeço a todos esse convite maravilhoso. Espero poder se encontrar outras vezes. Com certeza, obrigado. Obrigada, querida. Maravilhoso, estou aqui extasiado com as coisas. Vamos fazer, vamos nos curar e vamos curar o máximo de pessoas possível, não é isso, Meire? Total. Toda cura é uma autocura e é possível curar todas as coisas. Porque tudo é possível. Valeu, pessoal. Bora ser feliz e até a próxima.